8 penas de morte mais brutais da história. Ao longo da história, a humanidade encontrou diversas formas diferentes de punir aquelas pessoas que eram culpadas de crimes que eram considerados até imperdoáveis. O problema é que nem sempre essas pessoas eram extremamente culpadas de métodos meticulosos planejados para poder prolongar o sofrimento, e essas execuções públicas se tornavam espetáculos para quem viviam na época. As penas de morte mais brutais revelam quão fria era a humanidade naquela época. Imagine ser forçado a entrar numa estatueta de bronze, onde é acometido de bastante fogo, e você ser queimado vivo ao ponto de você gritar, e isso ecoar como se fosse mugido de touro, ou ser pregado numa cruz de tal maneira que seu próprio corpo ele não aguente mais nem mesmo respirar. Essas não são cenas de filme de terror apenas, foram execuções que ao longo de toda a humanidade aconteceu e foram impostas a criminais, pessoas que eram culpadas e infelizmente até inocentes. Neste vídeo, vamos mergulhar nas 8 execuções mais aterrorizantes da história, explorando os detalhes e métodos da história e mostrando as formas mais emblemáticas por trás dessas sentenças macabras. Mais um aviso, este vídeo ele não é para pessoas fracas de coração. Você está pronto para conhecer o lado mais sombrio do ser humano? Se sua resposta for sim, vem comigo. Vocês já ouviram falar sobre o empalamento? Se existe uma execução que faz uma menção a um horror absoluto, sem sombra de dúvidas, essa é o empalamento. O empalamento foi uma das formas mais dolorosas e mais aterrorizantes da história até os dias de hoje. Esse método brutal, ele era usado para poder punir criminosos, traidores e até quem tinha algum problema político, garantindo que a vítima ela sofresse por horas e horas, até o momento do seu próprio corpo ele não aguentar mais e chegar a óbito. Seu impacto psicológico e visual, ele não era simplesmente uma forma de mostrar poder, mas também de punir aqueles que também viam. Era como se fosse uma espécie de aviso: tome cuidado com o que você faz porque você pode ser o próximo. E esse método de empalamento era utilizado para poder mostrar o poder de quem desafiasse aqueles que cumpriam essa pena. De certa forma, alguém que ousasse desafiar o poder. O empalamento ele consistia em enfiar uma estaca de madeira ou de metal no corpo de uma pessoa, normalmente pelo ânus, pela vagina ou pelo abdômen, até que saísse pelo ombro, pela boca ou pelo próprio peito. Dependendo da técnica a ser utilizada, a morte ela poderia acontecer de forma rápida, sendo feita para poder atingir órgãos vitais ou de outra forma para poder ser extremamente lenta, durando horas e até dias. Esse tipo de execução ele era tão aterrorizante que muitas vezes o inimigo, quando ele sabia que iria passar por esse tipo de pena, ele preferia se entregar ou até mesmo se suicidar. O empalamento ele foi amplamente utilizado, mas ninguém ficou tão associado com esse artifício de guerra, assim como o Príncipe de Valáquia, mais conhecido como Vlad III, ou também conhecido como Vlad, o Empalador, e até mesmo como Drácula. Seu reinado no século XV ficou marcado na história de uma forma ruim como um dos príncipes mais brutais de todos os tempos. E isso se deu por conta de sua crueldade extrema que tinha com os traidores e todos aqueles, sem exceção, que Vlad o considerava como inimigo. Fala-se que Vlad ele chegou a utilizar essa técnica com todos os soldados que ele capturou, e muitas vezes os deixavam vivos para que eles sofressem ao longo dos anos. O episódio mais marcante sobre Vlad aconteceu em 1462. O sultão otomano Maomé II que conquistou Constantinopla. Maomé II chegou a invadir Valávia com um grande exército para poder derrubar Vlad. Ao marchar rumo à capital, os soldados que estavam junto com Maomé II se depararam com um cenário simplesmente aterrorizante. Ao longo da estrada, encontraram um total de 20.000 corpos completamente empalados. Os cadáveres, em diversos tipos de estádios de decomposição, chegavam a cobrir hectares de terra. Com um fedor insuportável e aquela visão de algo que poderia acontecer com algum deles, os soldados de Maomé II tomaram uma decisão um pouco irracional, ou até mesmo racional. Muitos dos soldados, eles perderam a vontade de lutar, e com isso alguns recuaram, mas Maomé II também garantiu que esses foram mortos para que os outros vissem como exemplo. Mehmed II, completamente aterrorizado, disse: não se pode tirar a terra de alguém que é capaz de fazer isso. O exército otomano bateu em retirada, e Vlad conseguiu uma das vitórias mais marcantes da história, e até mesmo de sua vida, aquela que ele ganhou uma guerra
sem precisar lutar. Também falaremos aqui sobre o esquartejamento com um cavalo. Agora imagina você ser amarrado por braços e pernas por 4 cavalos e eles puxarem em direções opostas. Não imagina você não. Imagina alguém, porque isso pode soar até de forma perturbadora. Esse método, o esquartejamento por cavalos, ele foi utilizado mais na Idade Média, mais situado na França, e geralmente era utilizado para punir traidores que se revoltavam contra sua própria pátria. O caso mais famoso foi o do regicida François Ravaillac. Ele ocorreu em 1610. Ravaillac foi um fanático católico que assassinou o rei Henrique IV também em 1610. Ele acreditava que o rei estava sendo completamente omisso com os protestantes da época e resolveu matá-lo. E acreditem, ele fez esse tal ato para poder tentar preservar a fé católica. Assim, Ravaillac ele chegou a esfaquear o rei Henrique IV enquanto ele passava com sua carruagem em algum lugar de Paris. Então assim, o assassino do rei Henrique IV, ele foi capturado, mas antes de ser morto, ele foi infelizmente completamente torturado. Quando finalmente chegou o dia da execução, foi amarrado a 4 cavalos para que fosse dilacerado seu corpo em direções opostas. Como o corpo ele não se partiu facilmente, os carrascos tiveram que cortar tendões e até mesmo articulações para agilizar o processo. Após ser finalmente esquartejado, seu corpo ele foi completamente queimado e suas cinzas foram espalhadas pela cidade. Uma outra forma extremamente brutal era a serra humana. A serra humana era um método extremamente cruel utilizado na Europa na Idade Média também. Ela era mais utilizada no Império Romano e também se prolongava até a vítima era suspensa de cabeça para baixo e era utilizada uma serra que cortava seu corpo literalmente ao meio. E a parte mais dolorosa é que ele era começado pela virilha. Esse posicionamento ele fazia que o fluxo sanguíneo ele continuasse mais na parte superior do corpo, prolongando a consciência da vítima e fazendo assim se tornar de forma mais dolorosa durante mais tempo. Um dos relatos mais conhecidos foram acometidos na época de Jesus, com Simão o Zelote. Ele era um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo algumas tradições, Simão ele chegou a pregar em muitos lugares, e um deles também foi a Pérsia. Atualmente a Pérsia é o Irã. Lá, ele teria irritado líderes religiosos e até governantes no que diz respeito à conversão de muitas pessoas ao cristianismo. Como punição, Simão acabou tendo a sua pena de morte decretada com a serra humana. É falado que ele foi pendurado de cabeça para baixo e uma serra extremamente afiada, feita de madeira, ela foi utilizada para partir o seu corpo ao meio. Acredita-se que ele tenha permanecido consciente durante quase todo o tempo da sua execução. Embora não haja provas concretas sobre esse martírio, a lenda sobre sua morte ela se espalhou amplamente durante muito tempo, sendo retratada em diversas obras de arte dentro da religiosidade. Falaremos agora sobre o esmagamento por elefante, mas na minha concepção, a pior é a última. O esmagamento por elefante foi muito utilizado na Índia e também no Sudeste Asiático durante muitos séculos. Os elefantes eram treinados para poder matar quem era punido por seus crimes, podendo matá-los de forma instantânea ou até mesmo prolongar por tempos o seu sofrimento por arrancar seus membros de um a um. Esses animais simbolizavam o poder absoluto e a brutalidade da justiça real dos seus governantes. Um dos relatos mais famosos de execução por elefante ocorreu durante o reinado do imperador chamado Aurangzeb. Esse imperador mongol ele reinou durante 1618 até 1707. Um general rebelde que conspirava contra os seus líderes foi condenado e capturado a essa sentença de morte. Para servir de exemplo a qualquer outro traidor, Aurangzeb ele fez questão que essa punição ela fosse feita de forma pública e ordenou que ela fosse extremamente aterrorizante. O general foi amarrado diante a multidão, enquanto um elefante treinado à execução começou a punição de forma muito aterrorizante. Primeiro, o animal foi instruído a pisotear apenas os braços e as pernas, quebrando seus ossos um por um. Depois, seguindo o comando do seu treinador, o elefante ele começou a arrancar os membros do homem com sua tromba e também de forma muito brutal. Enquanto o traidor ele já estivesse sentindo tudo isso, ao final ele ainda era esmagado pelo elefante pisoteando a sua cabeça. Esse espetáculo ele serviu de forma punitiva não só para o traidor,
mas para todos aqueles outros que quisessem se revoltar contra o governo, perdessem completamente a vontade. Em quinto lugar, falaremos sobre a roda da tortura. A roda da tortura, ela era chamada também de roda de Catarina ou até mesmo roda de despedaçamento. O motivo é bem claro. Esse era um método dos mais brutais de execuções na Europa medieval. A vítima tinha seus membros amarrados em uma roda de madeira e um carrasco iria quebrando cada osso do seu corpo com uma barra de ferro. Depois, os membros destroçados eram amarrados entre o raio dessa roda, e o condenado geralmente era deixado ao ar livre para morrer. Muitas vezes por dia, o condenado ele era exposto a animais selvagens e até elementos também. Uma das execuções mais brutais realizadas na Europa medieval foi de Peter Sneer, um assassino em série e considerado um canibal alemão no século XVI. Ele era líder de um grupo de bandidos e tinham relatos que ele já tinha assassinado mais de 500 pessoas, incluindo o sacrifício de mulheres grávidas para rituais de magias nele. Quando foi capturado em 1581, sofreu 3 dias de extrema tortura antes de ser posto na roda também. Na roda da tortura, ele teve parte do seu corpo dilacerada, teve pedaços de carnes arrancados e então seus ossos foram quebrados um a um. Depois, foi deixado na roda da tortura para que ele morresse de forma lenta, e assim agonizar até o seu último momento de vida. Até agora as punições elas foram bem brutais e bem chocantes também, mas se vocês acham que acabou, acreditem, ainda pode piorar. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o escafismo e vocês vão ter uma ideia como era a mentalidade humana e como ela pode ser tão brutal. Um método persa de execução que beira o sado absoluto. A vítima era colocada entre 2 barcos ou até mesmo entre 2 pedaços de madeira ou apenas com a cabeça e os braços postos para fora. Depois era forçado a beber leite e mel, causando assim uma disenteria extrema. Para piorar, o corpo de quem era punido dessa maneira ainda era coberto por mel, para que outros bichos pudessem vir e devorar essa pessoa de forma viva. O condenado ficava apodrecendo durante dias e dias, sendo lentamente morto por moscas, vermes e tudo aquilo que come esse tipo de carne podre. E com isso, ele brevemente morreria de alguma infecção. O caso mais infame de escamismo envolve Mithridates, um soldado traidor condenado à morte por ordem do rei Artaxerxes II. Isso ocorreu no século IV a.C. Ele foi punido por ter matado Ciro, um jovem persa de alto escalão. Como Ciro era uma figura de extrema importância, o rei decidiu aplicar uma punição exemplar, escolhendo a execução mais lenta e mais dolorosa possível. Mithridates foi colocado entre 2 troncos ocos de madeira, deixando apenas sua cabeça, mãos e pés do lado de fora. Em seguida, os carrascos o obrigaram a ingerir extrema quantidade de mel e leite, o que claramente induziria uma diarreia intensa. Seu corpo foi coberto com mais mel e ele foi deixado flutuando em um pântano. Como ele ficava flutuando, os insetos começaram a rodear o seu corpo e o atacando diretamente. Nos primeiros dias, moscas e besouros começaram a comer diretamente sua pele, e também das fezes que ele acabava deixando no barco. O cheiro podre acabou atraindo mais e mais insetos, que depositavam seus ovos, automaticamente viravam larvas, e o mais doloroso é que essas larvas o comiam de dentro para fora. Mithridates ainda tentou resistir, mas depois de tanto tempo que ele ficava boiando durante esse lago e os bichos foram cada vez mais acumulando e comendo seu corpo, ele acabou não resistindo. Relatos afirmam que Mithridates chegou até mesmo a resistir durante 17 dias, sofrendo assim uma morte infinitamente dolorosa e até mesmo insuportável. Seu corpo foi sucumbindo de pouco a pouco, até que, finalmente, a infecção consumiu todo o seu corpo e causou um colapso de seus órgãos internamente. Em penúltimo lugar, falaremos sobre o esfolamento vivo. O esfolamento vivo, tanto que ele está até em 7º lugar, exatamente porque ele chega a ser um dos mais duros de toda a história. Ele consistia em retirar a pele da vítima de todo o corpo de forma lenta. Geralmente começava pelo rosto e assim descia por todo o seu corpo. A morte não era de forma imediata.
Então, com isso, quem era punido dessa maneira sobrevivia por horas e até mesmo dias. Então, morrendo talvez de choque ou infecção. A execução, que teve a maior história contada durante muito tempo, aconteceu na Pérsia durante o reinado de Dário I, entre 521 e 486, mais ou menos antes de Cristo. O juiz Cisâmenes, ele foi condenado a esse tipo de punição por aceitar suborno e também cometer crimes e fazer julgamentos também de forma corrupta. Dário, que prezava extremamente pela justiça, quis fazer que a morte do juiz em uma execução e um exemplo extremo para tudo. O juiz Cisâmenes, ele foi condenado e com isso foi amarrado e toda a sua pele do seu corpo ela foi tirada de forma lentamente. E o pior era que esses crimes, geralmente a pessoa que estava sendo condenada, ela estava viva. Mas o castigo ele não parou por aí. Sua pele, após ser retirada, ela foi utilizada para revestir a cadeira do tribunal onde esse juiz ele cometeu todas as suas sentenças de forma corrupta. Como toque final, aquela cerejinha no bolo, Dário ele foi completamente cirúrgico. Ele nomeou o filho do juiz Cisâmenes como seu sucessor. E todas as vezes que o filho olhasse para a cadeira, que ele se lembrasse do destino do pai e que a partir dali em diante ele tomasse consciência sobre tudo que ele estava fazendo. E para piorar, essa cadeira ela não ficou no canto. O filho do juiz ele tinha que utilizá-la em todos os seus julgamentos. Em oitavo lugar, ficou conhecido a pena de morte que eu particularmente acho extremamente brutal, que é a crucificação. E vale ressaltar que a pena de morte como crucificação, ela foi uma das mais conhecidas e mais brutais da história também. Além dela ser uma menção extremamente humilhante, ela também era brutal e principalmente usada lá mais ou menos entre o Império Romano. Seu objetivo final não era apenas punir quem era condenado à morte, mas que essa pessoa ela pudesse sofrer o máximo possível, servindo assim como um aviso público para todos os outros que tentassem alguma coisa contra o governo e até mesmo cometesse algum tipo de crime. A crucificação envolvia o fato da pessoa ela ser amarrada ou até mesmo pregada numa cruz, deixando geralmente essa pessoa pendurada até a sua morte. O método variava, mas geralmente ela seguia a seguinte sequência. Antes da crucificação propriamente dita, a vítima ela era açoitada com chicotes, alguns deles de couro, outros de metal, e até alguns outros também que tinham pedaços de ossos na ponta. Isso causava cortes extremos e acontecia naturalmente a perda excessiva de sangue, enfraquecendo a pessoa antes mesmo dela ser pregada à cruz. A vítima já ferida, ainda assim, ela era obrigada a carregar a sua cruz até mesmo onde ela era crucificada. Isso agravava o sofrimento, pois o peso da madeira sobre suas costas, que já estavam extremamente castigadas, e também pela falta de sangue, isso acabava pressionando as suas feridas e deixando a cruz até extremamente mais pesada. E então, a vítima era colocada na cruz e era pregada de duas maneiras. Por cordas, que era o método menos brutal, mas em contrapartida essa pessoa ela sofria durante mais tempo, ou por pregos de ferro, que era extremamente mais doloroso, com os pregos perfurando os próprios punhos, ou até mesmo as palmas das mãos e os pés. A posição na cruz, ela dificultava a respiração, fazendo assim a pessoa que estava crucificada levantar os pés para poder tentar puxar mais ar. E isso, logicamente, acabava causando uma dor absurda. A morte ocorria por diferentes tipos, como asfixia, desidratação, insuficiência cardíaca ou até mesmo pela extrema falta de sangue. Porém, se a morte demorasse muito a ocorrer, os soldados romanos quebravam os ossos de quem estava crucificado tanto quanto braços e pernas, e geralmente era com um martelo grande. Automaticamente, por conta da dor ela ser elevada, a asfixia começava a acontecer de forma mais rápida. Outra alternativa era perfurar o peito para que a pessoa ela começasse a ter uma perda maior de sangue e assim ela ser levada à morte também. A crucificação mais conhecida de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, ela foi de Jesus Cristo, e esse é um evento central dentro do cristianismo. Baseado no seu evangelho, sua crucificação, ela começou quando Jesus ele foi entregue a Pôncio Pilatos. Jesus ele foi entregue por religiosos judeus que o entregou a Pôncio. E mesmo assim, apesar de não encontrar culpa em Jesus, ele cedeu ao pedido do povo. E assim, ele foi condenado à crucificação. Uma vez, já na mão dos soldados romanos,
Jesus, além de ser açoitado, ele carregou a sua cruz até o Calvário e ainda foi obrigado a usar uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos, ela foi dada a Jesus por conta de uma placa que tinha acima dele que era dito que ele era o rei dos judeus. Seu corpo ficou coberto de feridas e sangue. Carregando a sua cruz diante dos judeus, Jesus percorreu um caminho conhecido como Via Dolorosa, até o monte Gólgota, ou até mesmo o Calvário, como já citado anteriormente. Pregaram-no à cruz por suas mãos e seus pés. E Jesus foi erguido entre dois criminosos também judeus. Jesus foi insultado e também menosprezado por muitas pessoas que ali estavam, que o desafiavam a descer da cruz, com certeza dizendo: já que tu és filho de Deus, então por que não desce da cruz? Após várias e várias horas de sofrimento, Jesus ainda teve compaixão de poder olhar para baixo e dizer suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E também está consumado. E lembram que anteriormente eu havia dito para vocês que existia uma outra forma de verificar se a pessoa estava morta? Então, um soldado pegou uma lança e perfurou o peito de Jesus, até perceber que ele de fato estava morto. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo. 3 dias depois, seus seguidores afirmavam que Jesus tinha havido ressuscitado. Evento que se tornou base até hoje dentro do cristianismo. Bem, galera, na minha concepção, é até difícil de acreditar que durante muito tempo esses foram métodos punitivos para as mortes e até mesmo considerados justiça para aqueles que faziam. Felizmente, a maioria das sociedades acabaram evoluindo e automaticamente deixou essas práticas para trás. Mas essas execuções brutais, até hoje elas ecoam como uma forma aterrorizante para que possamos lembrar o quanto o ser humano ele é frio e até mesmo ele pode causar extrema dor para poder utilizar como forma de punição. E agora vai a minha dúvida para vocês. Qual dessas punições vocês acharam mais brutais e mais aterrorizantes? Deixem aqui nos comentários. E se você tá aqui até agora, não esquece de deixar aquele like no canal não. Se inscreve aí para juntos continuarmos desvendando mais mistérios, trazendo mais curiosidades como essa e também conteúdos diversos. Se vocês quiserem um tema talvez um pouco diferente dos que já foram abordados anteriormente, se você deixar no comentário, a gente pode estudar um pouco mais, ter um embasamento mais certo para poder falar para vocês e assim juntos descobrirmos mais mistérios. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fui!